Hello, people! How are you? Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio e para o ensino fundamental também. Eu sou a professora Ana Cristina e a aula de hoje tem como tema o gênero discursivo Reader's Letter, que quer dizer carta do leitor. Um conteúdo importante não só para a primeira série do ensino médio, mas como para qualquer outra série, tanto do ensino fundamental também, quanto as outras séries do ensino médio, ok? Então, vamos lá? Bom, nós temos como expectativa de aprendizagem a leitura de uma carta de leitor utilizando diferentes estratégias de leitura. Mas como a gente tem uma aula um tanto curta, né? uma aula que não dá tempo de a gente trabalhar, na verdade, várias expectativas de aprendizagem, nós vamos nos centrar em várias estratégias de leitura, nós vamos nos centrar numa única estratégia, que é a de identificar as palavras cognatas no texto. E eu acredito que depois da aula vocês vão perceber que essa é uma estratégia importante não só para ler textos como os da carta de leitor, mas para qualquer outro texto em língua inglesa. É uma estratégia importante, uma estratégia válida e uma estratégia que você pode usar para leitura de qualquer outro texto em língua inglesa, ok? Então vamos lá, let's go! Bom, mas antes de a gente falar das palavras cognatas propriamente ditas, vamos falar um pouquinho sobre o gênero discursivo Reader's Letter, que eu acredito ou que você esteja estudando ou que você já tenha estudado. Caso você esteja estudando, a gente vai lembrar algumas coisinhas, e se você ainda não teve a oportunidade de estudar, você vai saber algumas coisinhas sobre ele, né? Então, muito importante, como o próprio nome já diz, carta do leitor, ou seja, ele é um gênero escrito por leitores, geralmente leitores de revistas e leitores de jornais. Então, ele é veiculado em espaços muito próprios dessas revistas e desses jornais. Então, vamos supor, se você pega, por exemplo, um jornal que circula aqui no nosso estado, ou uma revista também, ou qualquer outra revista, você vai perceber que tem um espaçozinho ali, geralmente, em que você tem cartas do leitor, que escrevem ou para elogiar, ou para criticar alguma coisa, ou para reclamar de alguma coisa. Então, perceba que não é um gênero que tem uma finalidade única, como é, por exemplo, o artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero do tipo argumentativo e ele tem como finalidade, especificamente, tecer críticas, muitas vezes em relação a uma situação social, a uma situação econômica que a gente está vivendo, uma situação política. Então, ele tem a finalidade de o articulista, a pessoa que escreve, defender uma opinião sobre algo, né? A carta do leitor, não. Então, vamos olhar aqui na tela. Então, ele tem vários purposes, vários objetivos, vários goals de quem escreve. Um deles, por exemplo, é to give an opinion, opinar sobre algo. Pode ser também para sugerir alguma coisa, to suggest something. De repente, você pode escrever uma carta para criticize something, criticar alguma coisa. Ou to comment, elogiar. Então, depende muito do objetivo que você tem quando você vai escrever a carta, né? E é muito importante vocês não confundirem a carta do leitor com os comentários. É possível, a gente sabe disso, acessar algumas notícias, principalmente nos jornais digitais, nas revistas digitais, e escrever comentários sobre essas notícias, sobre essas reportagens. Mas essa não é a carta do leitor. Isso é o gênero comentário. Então, você escreve, e geralmente um comentário não precisa ter uma formalidade tão grande quanto tem a carta do leitor. A carta do leitor, não. Se você escreve uma carta, manda para uma revista, manda para um jornal, alguém vai ler a sua carta, provavelmente vai verificar se não tem palavras de baixo calão. Então, você precisa primar um pouco pela formalidade da língua, você precisa se preocupar um pouco com aquilo que você escreve, porque vai ser publicado, né, numa revista, num jornal, enfim. Agora, o comentário, não. O comentário, ele não tem tanto rigor e pode ser, por exemplo, que a professora Silvana, que acabou de dar a aula, que comente um comentário que eu comentei. Então, a carta do leitor, ela não tem essa especificidade, né? No mais, o que mais que vocês precisam saber sobre a carta do leitor? Ele é um gênero geralmente curto, ele não tem muito mais do que 2 parágrafos, porque geralmente é limitado o espaço que tem na revista, que tem no jornal.
mas é um gênero mais formal, um gênero que é corrigido e que é geralmente assinado por alguém. Então, a carta, porque a gente assina a carta, né? A carta é direcionada para alguém, ela é assinada, ok? Bom, então, só algumas dicas sobre a carta de leitor. A gente passa, então, a falar um pouquinho das palavras cognatas, né? Então, vamos ver aqui. Palavras, o que são essas palavras cognatas? Palavras de idiomas distintos que possuem a mesma origem, com grafias semelhantes e mesmo significado. Bom, o que isso significa? Isso significa que haverá palavras em língua inglesa que se assemelham muito a palavras em língua portuguesa. Então, não é preciso que você as conheça, que você já tenha tido contato com elas, para que você consiga entender o significado. Justamente porque são palavras que vêm geralmente do latim, como é o caso da língua portuguesa, e que têm uma grafia muito semelhante, e principalmente tem o mesmo significado de palavras da língua portuguesa. Então, algumas delas, por exemplo, a palavra education. A palavra education é uma palavra cognata, né? É educação. A palavra composition, que é composição, que pode ser tanto utilizada para composição musical, como composição de texto. Nós temos a palavra important, importante. A palavra example, que eu imagino que seja uma palavra que vocês escutam muito em sala de aula, né? For example, students. A palavra connect, conectar, uma palavra que a gente usa constantemente também, conhecemos a palavra future, que é a palavra futuro, a palavra emotion, emoção, e a palavra human, a palavra humano. É importante também que vocês entendam que as palavras cognatas, elas não são essas palavras que a gente muitas vezes utiliza no nosso dia a dia, que a gente assimila, que a gente traz e acaba utilizando como vocabulário na nossa língua. Por exemplo, a gente usa várias palavras, como a palavra shopping center. Apesar da palavra center ser uma palavra cognata, a palavra shopping não é. Você sabe que shopping center é centro de compras, mas é uma palavra que você usa, uma expressão que já é inserida no nosso vocabulário, né? Outra palavra muito usada, a palavra crush, que eu acho que é uma palavra que vocês conhecem, né? Crush, que é uma paquera, alguma coisa assim. A palavra mais famosa dessa quarentena, live, né? Então, live quer dizer ao vivo. Então, por mais que você tenha contato com essa palavra, que você conheça essa palavra, ela não é cognata. Ela vai ser cognata, de fato, se ela se assemelhar. Veja aqui na tela para vocês verem, se ela se assemelhar a palavras na língua portuguesa. Connect, education, emotion, palavras assim, ok? Bom, mas vamos então agora ao que interessa, né? Nós temos então aqui um texto, é uma carta do leitor. Você vê que o texto está assinado por uma menina chamada Patrícia Brandão, que coincidentemente tem o mesmo sobrenome que meu, né? Ela manda essa carta para alguém, né? Então, ela está mandando essa carta. É um trecho, ela não é uma carta completa, uma carta toda. Eu peguei apenas um trecho para a gente trabalhar aqui em sala de aula, para vocês verem como é que é essa estratégia de identificar essas palavras no texto, né? Como ela nos ajuda a compreender melhor o texto. Então, vamos começar. Então, aqui já, vocês já sabem que ela está direcionando essa carta para alguém. Quando eu comecei a aula, eu brinquei e chamei vocês de people, pessoas. Então, ela está falando isso para alguém, para pessoas. Dear é uma expressão, é um vocativo utilizado geralmente para esse tipo de gênero, caro, prezado, né? Então, ela está escrevendo essa carta e aqui a gente já encontra algumas palavras cognatas. A gente tem, por exemplo, a palavra centers, a palavra control, a palavra prevention, que são palavras que você observar, você consegue fazer a tradução dessas palavras, sem que você saiba muita coisa, inclusive de língua inglesa. Continuando o texto, a gente tem a palavra name, a palavra student, a palavra public, nós temos também a palavra capital, nós temos a palavra virus e a palavra infection, temos a palavra family, temos a palavra instructions, temos a palavra infected, temos também a palavra lessons, lições, cancelled, temos também a palavra possible, e aqui eu marquei, inclusive, uma expressão inteira, social distance period, ou período de distância social, período de distanciamento social, né? Então, observando essas palavras, o que a gente consegue? Vamos tentar deduzir algumas coisas, então, observando essas palavras. Então, olha só, a gente tem aqui Centers Control Prevention, ou seja, você não precisa tentar entender a frase toda para entender que ela está falando aqui
com algum centro, algum lugar de prevenção e controle de alguma coisa. A gente sabe que isso tem a ver com coronavírus, porque a palavra coronavírus está aqui, coronavirus. Como eu disse, virus é uma palavra cognata. Nós sabemos, então, que o nome da autora da carta é Patrícia, que ela é uma student, ela é estudante. Public me dá a entender que ela está falando de algum lugar público, provavelmente uma escola pública, né? Ela fala de Goiânia, que capital of Goiás, capital de Goiás. Depois ela vai mostrar aqui virus infection, ou infecção do vírus. A palavra family provavelmente a ver com a família dela. Aqui a gente tem a palavra instructions infected. Importante vocês observarem também que a gente tem a palavra not aqui, que apesar de não ser cognata, ela já nos dá uma pista. Ó. Instructions not infected. Ou instruções... Tirar isso aqui. Isso. Instruções para não ser infectado, provavelmente, né? Nós temos aqui a palavra a expressão social distance period, distanciamento de períodos, distanciamento social, a palavra lição e canceled, provavelmente falando do cancelamento das aulas presenciais. E é obviamente que, assim, essas palavras me permitem deduzir algumas coisas. E o que a gente vai poder deduzir? Que ela escreve, então, para algum lugar, falando do distanciamento social, falando do cancelamento das aulas e falando também de instruções para não ficar infectado. Dá para deduzir algumas coisas a partir daí. Quais coisas a gente consegue deduzir? Bom, provavelmente ela é uma aluna, como eu disse, de uma escola pública da rede estadual de Goiás, que ela está falando aqui. Provavelmente ela teve as aulas canceladas, as aulas presenciais canceladas pela questão do distanciamento social. E provavelmente ela está falando aqui dos cuidados para não se infectar. Bom, a gente vê que quando a gente vai para o texto e observa essas palavras cognatas no texto, isso é extremamente importante. Dá para a gente deduzir algumas coisas. Mas isso é tudo, professora Ana Cristina? Não, gente, isso não é tudo. A gente precisa aprender algumas outras coisas, saber algumas outras coisas, além das palavras cognatas. Mas isso é só para vocês entenderem e perceberem o quanto isso ajuda na leitura do texto, o quanto isso ajuda na compreensão do texto. E eu acredito que as outras aulas de língua inglesa também, amanhã vocês têm aula de língua espanhola com a professora Luciana, creio que também ela deve falar alguma coisa sobre isso, então vocês vão ver o quanto essas palavras vão nos ajudar com o texto, mas o quanto é importante também que você amplie o seu vocabulário, o quanto você também saiba alguma coisa da estrutura da língua, ok? Bom, infelizmente a gente encerra a aula de hoje, eu espero encontrar vocês novamente, thank you very much, muito obrigada e até a próxima. Amanhã vocês têm aula de matemática de língua espanhola, como eu falei, imperdível. See you later, bye bye.